Lá não cortou eu não, meu Deus. Olá, boa noite a todos, boa noite meus amigos, boa noite os meus irmãos em Cristo Jesus, enfim, boa noite a todos que nos ouvem nessa noite. É um prazer para nós estarmos aqui de volta para meditar um pouco na palavra de Deus. E com certeza esperar dos céus lenitivo para as nossas almas, rogando a Deus, pedindo a Deus, louvando a Deus e falando com Deus através de tudo aquilo que nós iremos falar aqui nessa noite. Portanto, é um prazer muito grande da minha parte, a vocês que estão perto e a vocês que estão longe. Que Deus os abençoe ricamente e que junto conosco vocês comecem esse culto. E para começar esse culto, eu quero então ter, como sempre, uma palavra de oração, pedindo a Deus a direção dele para aquilo que nós iremos falar e fazer. Vamos orar. Bendito Deus e nosso eterno Pai que está nos céus. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, nessa noite, pedindo a Deus por todas aquelas pessoas que estão passando, Senhor, por momentos difíceis, meu Deus, por aqueles que têm os seus familiares que estão nos hospitais e que estão ali em convalescência. Eu quero pedir por eles que o Senhor conforte esses familiares, toma eles nas tuas mãos e ajude-os a passar por este momento tão difícil que nós reconhecemos. Amado e bendito Deus, abençoa, Senhor, desde já,
nesta noite todos os nossos pedidos de oração. E olha, meu Deus, eu creio no Senhor, que o Senhor é o nosso único Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, olha, Senhor, para aqueles que estão em angústia, em aperto, em desespero. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los. Agora, Senhor, ajude para que este teu pequeno servo, que está falando com o Senhor, através desta oração, que o Senhor possa me iluminar, me dar sabedoria dos céus, para que eu possa falar na tua vontade. Me ajude. Toma todos nós que estamos aqui, queremos cantar, todos aqueles que irão cantar, que estão além de nós, que o Senhor fale conosco, que possamos te louvar com toda força, com todo prazer e toda alegria. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, nós vamos começar cantando, louvando o Senhor, com o hino do cantor cristão de número 346. 346 é o hino que nós iremos cantar. Vamos louvar o Senhor com este hino. 346. Deixa o Jorge passar aí. Ô Jorge, você veio, que bênção. Aqui. Tá aqui, Jorge. Tá chegando Jorge. Jorge, meu vizinho, gente boa. Tá chegando aqui, gente, para participar do culto com a gente. Sempre o Jorge está conosco, né? Muito bem, então o hino que nós vamos cantar, 346, Jorge. 346 do cantor cristão. Eu espero que vocês que estão além de nós estão também cantando nas suas casas, cantando onde você estiver. Louve a Deus conosco. É bom louvar a Deus porque a benignidade de Deus, ela dura para sempre. Amém, amém. Vamos cantar. Na forte aflição dos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá.
Deus que proverá. Essa que é a verdade. Aliás, isso é quase um nome de Deus, não é? O Deus que proverá. Vamos cantar agora o 292, 292. É o hino que nós iremos cantar, não é? Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Cantar ao Senhor, né? A Bíblia fala muito na adoração a Deus e ele diz que Deus busca os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então vale a pena louvar a Deus. Meus queridos, o texto dessa noite é que eu quero falar com vocês nesta noite, está no profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 22 ao verso 23. Vamos falar um pouco sobre esta questão aqui, não é? Ezequiel 37, 22, 23. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz: E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos e nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Muito bem, esta passagem, ela fala quando Deus chama Ezequiel. Na chamada que ele chama Ezequiel para
mostrar um Israel mudado, tirando tudo que era de mal de Israel e dando mais o bem. Portanto, para isso, chamou o profeta para isso. No versículo 2 e 3, nós vemos, e me fez passar, Ezequiel agora vai contar aqui o que Deus fez com ele para falar aquilo. E diz assim, versículo 2 e 3, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me diz, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Então me disse, profetize sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus, e estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei, estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Deus então chama Ezequiel para ir para o vale. Ezequiel, vou parafraseá-lo, Ezequiel vem para o vale, porque eu preciso falar com você no vale. Meus amigos, é interessante olhar essa passagem, porque todas as vezes que Deus falou com seus servos, foi em vales. Eu me lembro de um vale que Deus falou com Jacó, e aquele vale ali, ele, apesar de foi um vale de luta a noite inteira com o anjo, mas quando Jacó saiu do vale, ele saiu com uma nação no seu corpo. Quando Deus fala para ele, o anjo fala para ele, como é o seu nome? E ele disse, Jacó, não é mais Jacó, a partir de agora é Israel, você será, na verdade, o pai de tudo isso aí. Quer dizer, Jacó, ele entra no vale, numa situação muito triste, uma situação de aproveitador, de enganador, de tanta coisa, mas ele luta com o Senhor lá no vale. Mas ele tem um encontro com o Senhor no vale, numa hora de medo, em que ele ia encontrar o seu irmão Esaú. Esaú estava pronto para exterminá-lo, matá-lo, e ele estava com medo. E Deus chama ele para o vale, e ele vai lá para o vale. E quando chega lá, ele luta com o anjo do Senhor, e ele luta a noite inteira, e quando vem a alva, lá por volta de 6 horas da manhã, sei lá, o anjo diz para ele, me solta, e ele diz, não solta enquanto tu não me abençoar. E a palavra disse que o anjo diz para ele, como é que você chama, rapaz? Eu me chamo Jacó. Você não vai chamar mais Jacó a partir de hoje? Você sai daqui como Israel. Sai Jacó agora com nome proeminente, com nome solene, não somente com nome, mas sai com poder, sai com uma insígnia, sai com todo vigor, sai com todo poder, porque foi lá no vale com Deus, no sofrimento, na dor, no momento de medo, que ele falou com Deus, mas no vale. Meu querido, quando Deus te levar a um vale, não corra do vale, não entristeça, porque lá no vale da sua vida, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma profecia para você. Deus tem uma conversa contigo. Ele quer falar com você nesse momento. Eu nunca esqueço quando fui desenganado pelo médico no hospital INCOR de São Paulo. O médico reuniu com a minha família e disse para a minha família o que nós podíamos fazer, nós já fizemos, agora é só Deus. Vocês rezam, vocês oram, sei lá, e o povo pôs para orar. E eu orando na minha cama, no meu leito de dor, eu falei, Senhor, é nesse vale que eu quero que o Senhor abençoe a minha saúde. E à noite, meus queridos, eu vi com esses olhos
aquele homem que desceu, e eu quis pegar nele, não deixou, e a partir daquele momento eu levantei, daí 15 dias, eu levantei à noite, às 6 horas da manhã eu levantei da cama, sentei numa poltrona e fui parar no quarto. 15 dias depois eu estava na minha casa. Por quê? No vale, na dor, naquele momento difícil. E então aqui Israel está nesse momento difícil, Israel não sabe o que faz, e aonde é que estava esse vale? Lá onde estavam milhares de judeus que havia errado e travou luta com os outros, perdeu a luta, e Deus chama Ezequiel para lá para dizer uma profecia, para unir aqueles ossos, levantar aqueles ossos, colocar carne naqueles ossos, colocar pele naqueles ossos, e Deus coloca o Espírito, e eles saem todos andando pelas ruas, pelo Israel. Eu fico imaginando todo mundo vendo, e certamente poderia ter haver alguém que conheceu ali, algum daqueles ressuscitados ali, né? Sei lá, mas são conversa minha, mas eu imagino isso, né? Aonde aconteceu isso? No vale. Muitas vezes quando nós estamos no vale, nós não entendemos o que Deus quer. Mas é lá que Deus quer que nós entendamos que a nossa luta com Deus, ela terá, sem dúvida, uma volta de vitória e de grande bênção. Muito bem, meus queridos, e Deus fala, vai lá, filho do homem, porventura não viverão esses ossos, menino, esses ossos levanta, sei, meu Deus, que o Senhor levanta. E levantou. E levantou. Não é? Muitos entram em vales. Quantas pessoas nesse instante não estão vivendo em seus vales? Salmista Davi, certa vez escreveu sobre eles. E ele disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Lá no vale da sombra da morte. Os vales são lugares de solidão, mas são lugares de decisões, de experiência com Deus e de crises. No momento nós estamos no vale da quarentena, não é? Nossa liberdade foi tirada devido à pandemia. É agora que Deus quer falar com você, caso não tenha se estafado, ou está aborrecido e perdido a fé nele. Deus fala em todos os vales. Ele fala no vale da solidão, ele fala no vale da enfermidade, ele fala no vale da perda, ele fala no vale da morte, ele fala no vale da sombra da morte, ele fala no vale da fome. Deus só não fala no vale da mentira, da arrogância, do orgulho, no vale da incredulidade, no vale da prepotência, no vale da autossuficiência. Deus não fala nesses vales. É por isso que muitas pessoas sofrem, porque ainda há aquele resquício de incredulidade, de idolatria, de nem piedade, mas autossuficiência, está vivendo esse momento tão difícil. Deus não fala. Deus não fala. Aprenda a ir para o vale. Porque o vale é lugar de humildes. O vale não é lugar de orgulhosos. O vale é lugar de pessoas de fé, de esperança no Senhor. Mesmo que tudo acabou, sem dúvida, um dia brotará. O vale. Talvez você esteja num vale e esteja sentindo-se só. Alan Walker diz, o mundo está cheio de pessoas que não pode pronunciar a pequena e graciosa frase, como por exemplo, pertenço a alguém, tenho amigos e irmãos. Tem muitas pessoas que não podem falar isso, porque eles são prepotentes,
eles são orgulhosos, eles não têm nada, eles são autossuficientes. Mas quando nós, irmãos e amigos, nos humilhamos nos pés do Senhor, é Ele que nos levanta no momento do vale, no vale da quarentena, no vale ou tantos vales que você talvez esteja atravessando. Em vales, muitos desanimam. Stephen Zwing escreveu, ele é um judeu austríaco, suicidou-se com a esposa em 1942, abalado pela tragédia da Segunda Guerra Mundial. E ele deixara um bilhete no qual dizia: depois dos 60 anos, um homem não tem em si mais reserva de energia que o ajude a enfrentar dificuldades da vida. E com isso ele se matou, ele e a mulher. Meus queridos, para Deus não tem idade. Ele tanto tira do vale a criança, como de idade mediana, como velho de 200 anos. Deus fez um homem com 100 anos ser pai de uma nação. Deus fez uma mulher com 90 anos ter um filho que foi herdeiro de todas as promessas, Isaac. Deus fala de qualquer idade. Este homem, ele estava longe de Deus. Não fique longe de Deus. Eu ouvi ontem que muitas pessoas estão suicidando neste momento de quarentena. Ah, sim, suicidam mesmo, porque estão longe do Senhor. Meu amado irmão, se suas reservas de energias estão acabando no vale em que você se encontra, lembre-se de uma palavra que eu quero te falar, que é bíblica. Lembre-se, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e nem se fatigarão. Isaías 40, 31. Meus queridos, Deus disse a Ezequiel para ir para o vale da morte. Ali só tinha morte, não é? Ele disse: levanta-te e sai ao vale, ali falarei contigo. Olha o versículo 22, e eu já te li, e ele falou. O que Deus queria? Deus queria ter um encontro com Ezequiel. Aonde? No vale. O vale é também um lugar onde Deus quer se encontrar e falar com você. Caso você esteja passando pelo vale ou por qualquer vale, nunca diga que Deus afastou de você, que Deus desprezou você, que Deus não olha para você. Ele olha, Ele está esperando você olhar para Ele. Olha para Ele. Jesus diz, a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Lembra esta palavra, tu estás comigo. Se você está num vale, o Senhor está com você. O que representa um vale na vida humana? O que representa? O versículo 1 diz: o vale é um lugar de provação de fé. De provação de fé, né? E no meio de um vale que estava cheio de ossos. O vale é lugar para isso. Quando nós estamos, lembre-se, ele é um lugar de provação de fé. O escritório de Deus para falar com você não está no pico de uma montanha, não está numa pilha de dinheiro, não está dentro de um carro de 0 quilômetro e nem num palácio, está no vale. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, quando nasceu na estrebaria, não tinha nem lugar para ele recostar a cabeça. Então é assim que Deus quer falar com você. É difícil uma pessoa aceitar a ideia de ir, na verdade, ao vale. Sempre queremos que coisas boas aconteçam em nossas vidas, mas nunca estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. Porém, Deus disse a Ezequiel
que era no vale que o Senhor queria. Deus disse para ele, não é? Vou parafraseá-los, eu quero você no vale, Ezequiel. Eu não quero você aí não, onde você está, não vou falar com você, mas desce. Muitas vezes nós precisamos descer do nosso pedestal para falar com o Senhor. Não é? Ezequiel teve que se humilhar diante de Deus. A Bíblia disse, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não é? Quando o povo de Deus saiu de Canaã, ficaram cerca de 40 anos no deserto. E Deus testou a humildade do povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Foi prova de 40 anos. Porém, muitos não passaram, morreram no caminho. E você está também morrendo espiritualmente no caminho? E você já acabou suas forças de louvar o Senhor? Alguém me disse, pastor, quando terminar a quarentena, a maior parte dos crentes não vão voltar para a igreja. Não vão porque não são crentes. Porque os crentes de verdade não vê a hora que chega a hora para todos subirem para a casa do Senhor. No vale da humilhação, Deus examina o nosso interior, nosso coração, para ver se estamos preparados para receber a sua prosperidade. Não é? O vale é um lugar de decisão. Joel diz, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel capítulo 3, verso 14, lá disse isso. No vale muitas coisas acontecem, minha gente. Alguns desistem, outros abandonam Deus, outros, na verdade, reclamam de Deus. Tudo acontece nos vales. Muitas decisões são tomadas. Um escritor disse, para cada indivíduo ou nação chega um dia, um momento de se decidir pelo lado bom ou pelo lado mau, nos conflitos entre a verdade e a mentira. Vejo hoje pouca gente conflitando com a mentira, mas muitos estão abraçando com o comodismo, com a mentira, onde sabe que tudo não está à vontade de Deus, estão todo mundo aí fazendo, ou grande parte fazendo isso, porque não querem estar no vale, não querem. Crente não pode sofrer, crente não pode ter gripe, crente não pode ter corona, crente não pode ter nada. Quem falou isso para vocês? Aqui não é o nosso reino. O nosso reino está no céu. Amém, amém. E amém. Está lá. Se sua vida for uma vida de mentira, Deus não vai falar. Ele rejeitou Saul por causa de mentira. Ele diz que faria algo para Deus e no fim ele fez outra coisa. E Deus rejeitou ele. Deus não viu ele, nem pelo sonho, nem por Urim e nem pelo Tumim. Ele não rejeitou ele. E ele simplesmente virou as costas daquele mentiroso por causa disso. Porque o diabo, a mentira é fruto do diabo. O diabo é pai da mentira. Em João 8,44, o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o pai da mentira. E ele fez isso e Deus virou as costas para ele por causa disso. E no mais, ele ainda foi consultar uma feiticeira. No vale, o homem tem que decidir vencer ou ser derrotado. Presta bem atenção nisso. Entregar-se a Deus ou fugir dele. Reclamar de tudo ou entregar todas as lutas a Jesus. Adorar ou blasfemar. Ser liberto ou permanecer dominado. Você quer sair desse vale
aí dominado, ou quer sair liberto, ou quer sair outra pessoa. Alguém diz, meus amados, eu escuto as coisas, mas não quero estar discutindo com ninguém. Alguém diz, pastor, no fim da quarentena nós nunca mais seremos o mesmo. É verdade, eu quero ser melhor, não por mim, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Eva escolheu pecar. E o que Eva ganhou? Derrota. Abraão decidiu sair da sua casa e foi o quê? Abençoado. O rei Davi decidiu adulterar e foi o quê? Castigado. Sansão decidiu cortar os seus cabelos e ceder aos feitiços de Dalila, foi o quê? Derrotado. Jesus decidiu morrer pela humanidade e foi condecorado e coroado e exaltado. E você é o quê? O que você está sendo nesse momento de valo? Nossas decisões podem trazer bênção ou gerar maldição. Se alguém está com você e decide para o pior, isso não quer dizer que você precisa ir junto com ele, não. Isso quer dizer que você não precisa ir junto com ele, não. Fica no teu lugar, no seu vale, orando, clamando, chorando, gritando, esperneando, rolando no chão e falando. Deus vai te responder. Pode estar certo. Essa quarentena é um vale. Aproveita para falar com Deus os seus projetos, suas dores e os seus sonhos. Monte alguma coisa nas mãos de Deus, né, nas mãos do Senhor, e humilhe-se e fale com Deus. O vale é um lugar onde aprendemos a exercer autoridade profética. Diz o verso 17, diz assim o verso 7, portanto eu profetizei como se me deu ordem, enquanto eu profetizei, houve um ruído e houve um barulho, ele começou escutando aquele barulho, Jorge, da onde está vindo aquele... Ele olha e é milhares de ossos que levantam. E quando eles levantam, e levantam todos se batendo, né? Porque a cabeça de um foi parar no Japão, a cabeça do outro foi parar no Ceará, uma perna ficou em São Paulo, outra em Minas Gerais, e a profecia do homem de Deus fez perna no seu lugar, fêmur no seu lugar, pé no seu lugar, braço no seu lugar, cabeça no seu lugar, e agora com aquele trem ali, sem nada, ele falou, põe carne nesse trem, botou carne, e o corpo ficou todo mole, aí bota nervo nisso aí, botou nervo e os corpos endureceu. Agora está tudo certo, né? E agora Deus chegou, agora é comigo. Ganha vida todo mundo. E todo mundo começou a falar. E se ali tinha alguns crentes ali, começaram a cantar glória, glória, aleluia, não é? E é isso que nós queremos fazer nesta semana, nessa quarentena. Glória, glória, aleluia. O vale é um lugar onde você pode vencer, experimentar a graça do Senhor Deus. Ezequiel teve forças restauradas, ficou em pé. Deus quer te levantar, Ele quer te erguer do vale. Deixa Ele te levantar, Ele quer pegar na sua mão. Nesse negócio de pegar na mão de Deus, se a gente vai pegar, a gente escapa, porque a gente é todo cheio de fraqueza. Mas quando Deus segura, é que nós vamos ter a bênção. Você é vencedor. Então, aprenda, na verdade, a chamar para si vitória e milagre para a sua própria vida. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao versículo 29, eu já até falei isso, né? Quando Jacó estava no vale, ele lutou até ser abençoado. Você deve lutar até ser abençoado. Talvez a sua bênção não chegou hoje, mas ela virá, meu querido, minha querida. Confia nisso, né? Deus não nos chamou para viver aos trancos e barrancos, e sim para que experimentemos uma vida cheia de bênção e de vitória. Na minha conclusão, eu disse que as bênçãos de Deus demoram para nos alcançar quando entramos na presença de Deus com ostentação. Sabe o que é ostentação? É tudo aquilo que eu quero de Deus para esbanjar o meu luxo. Deus não quer isso não, gente.
Quando nós procuramos o Senhor, deixa a ostentação de lado. Não é? Deus sabe o que você precisa. Ele quer ver você pedir a Ele o que você precisa. Não é? Um rei estava em audiência. Lá fora 2 homens guardavam para pedir ajuda ao rei. E um homem estava muito bem trajado, né? E o outro estava vestido com roupas sujas e rasgadas, diz a história. O primeiro homem, vestido com roupas boas, entrou e passou muitas horas com o rei. O segundo homem entrou, ao lhe observar o rei, disse: volte amanhã, que vou ajudá-lo. E ele voltou tão sem graça. O homem que estava mal vestido foi embora triste com o rei, por não ter recebido tanta atenção. Quando voltou ao palácio no outro dia, não é? Ele disse ao rei: olha, rei, eu fiquei triste por não ter recebido tanta atenção como outro homem que estava bem vestido. O rei respondeu: rapaz, não fique triste. Quando você entrou aqui com roupas rasgadas e sem ostentar riqueza, e logo me prontifiquei para te ajudar, porque vi que você realmente era pobre. E já o outro homem teve que gastar horas para me provar que merecia a minha justiça e que era também pobre. Não é? Moral. Às vezes Deus demora para abençoar as nossas vidas, nosso ministério, nossa casa, nossa família, a nossa igreja, porque nós aproximamos dele querendo aparentar uma riqueza que não temos, ostentar o que nós não somos. Não adianta você chegar em Deus porque você está sozinho, mas Deus olha no seu coração, está cheio de orgulho, de ostentação. Deus não vai te ouvir não, rapaz. Volta para sua casa, faz como o pobre, ajeita a tua vida. Ele voltou, ele ajeitou, mas ele ouviu a voz do rei, ele voltou lá no rei outra vez. E se ele não tivesse voltado, teria sido ajudado? O homem que entrou com roupa bonita não foi ajudado, claro que não. E ele, na verdade, se não fosse, também não seria. Muitas vezes nós perdemos oportunidade no vale de chamar a Deus e dizer: Senhor, eu sou este homem, eu sou este homem. Essa que é a verdade. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, na presença de Deus não há lugar para exibição, para ostentação na presença do Senhor. Só há lugar, na verdade, para pessoas que revelam e reconhecem a sua nudez e necessidade diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus esteja olhando para você agora, meu amigo. Meu irmão, minha irmã. Que Deus esteja olhando você agora como uma pessoa humilde, que errou, está certo, e quem não erra, que pecou, está certo, quem não peca, não é? Mas desça para o vale, vai lá no vale, seja ele da sombra da morte, seja ele o que for. Qual é o seu vale? De enfermidade? Qual é o seu vale? A sua família? Qual é o seu vale? Falta de dinheiro? Qual é o seu vale? Saúde? Desça. Fale com Deus. Reveste de humildade e de fé e chega no Senhor. Mesmo que seja um sacrifício para você, mesmo que seja um sacrifício para você joelha, mesmo que seja um sacrifício para você se prostrar, prostre-se, mesmo que seja, saia da sua zona de conforto, busca a Deus nessa quarentena com mais sinceridade. Mais uma vez, que o Senhor nos abençoe. Nós iremos cantar agora o hino, que número? 579, é um hino que nós vamos cantar. Não é? 579, não é?
nós vamos louvar o Senhor. Depois que a gente louvar, nós vamos aos nossos pedidos de oração, não é? E vamos buscar a presença do Senhor. 579. Vamos louvar o Senhor. Rude, forte, contundente. Olhando para Cristo. Rude, forte, contundente a guerra no pecado, mas os seus clamores não pode me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para olhar. Multidão sem luz, sem Deus, aguarda a salvação. Venho, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os meus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, eu quero aqui primeiramente falar com a nossa igreja dizendo que hoje é missões. Os dois pregadores que pregaram na parte da manhã falaram sobre este assunto. E eu não poderia deixar de dizer para vocês que hoje é missões e, sem dúvida, eu rogo a Deus que cada um tenha separado a sua missão de lado, e aqueles que não têm como depositar ao banco, vá e entrega na igreja, que lá será dirigida a pessoa certa para conduzir esse dinheiro para o lugar onde hoje mesmo eu falei com um missionário, e ontem eu falei com missionários também, não é? Imagino vocês, se aqui está difícil, imagino para eles lá naquela cidadezinha, que se adoecer,
os melhores hospitais sequer têm um respirador. Então, meu querido irmã, minha querida irmã, é um dever nosso, compromisso nosso com Deus, com missões, e ninguém vai fazer por nós, não é mesmo? O governo não faz, a prefeitura não faz, e Deus diz que quer que nós o fazemos. Então, cuida da sua missão. Até amanhã. Agora vai meus pedidos de oração. Em primeiro lugar, a irmã Naide, ela está melhorzinha, mas vamos continuar pedindo pela irmã Naide, né, Naide? Vamos orar. O Luiz em Pirajuí, ele está melhor, Vamos continuar orando pelo Wilson. Ô Wilson, meu amigo, temos orado por você. Não parei não, Wilson. Vou parar não. As idosas da igreja, irmã Francisca, irmã Belisa, irmã Maria Baiana, irmã Francisca, irmã Irene, irmã Maria, mãe de Jorge, né? Ore também pela irmã Maria, mamãe de Jorge. E eu quero pedir também que vocês orem pelo missionário Lourenço Laura e esposa que estão com a Covid-19 lá no Peru. Ore por eles, né? Pastor Lourenço Laura, ele está com ele e a mulher está com a Covid-19. Irmã Sinira, esposa do pastor Josué, ore por ela. Flávia, ore pela Flávia. Daniel e Marina, meu irmão, minha cunhada, ore por eles. Os pastores e suas famílias, pastor Osival e a sua família, pastor Uziel e a sua família, eu e a minha família, não é? Precisamos que ore por nós. O Lino e a irmã Elda, né? Infelizmente, irmãos, foram condecorados com o vírus Covid-19. Trabalho no hospital muitos anos e não teve como se safar dessa. Pegou, está em casa e esperando pelas nossas orações. Irmão Lino, quatro membros da nossa igreja que já pegou a Covid, né? E então aí Deus tirou 2. Lino, vai tirar você também, meu filho. Elda, também você. Fique firme, vocês são servos de Deus maravilhosos. Que saudade de vocês, não é? A Wanda pede oração pelo Júlio. Não sei como que está o Júlio também com a Covid, né? Mas, Wanda, nós estamos orando, viu, filho? Ele estava em coma. Ele estava em coma? Vamos continuar orando, né, filha? Vamos continuar orando, viu? A esposa do missionário José Carlos, que estava do Benício. Da Ângela. Nós temos que orar pela esposa do missionário, a irmã Ângela, também com suspeita de Covid, já está internada. Não, ela já não foi confirmada? Não, ainda não. Vai ser confirmado só a semana que vem. Ore pela irmã Ângela, além do mais, ela está com câncer, né? Ela já há muito tempo tem câncer e ela agora está nesse vale aí. É nesse vale que Deus vai levantar ela. Viu? Vamos orar, não é? Quero que ore pelo Cido. Oi, Cido, você reclamou que eu não orei para você, hoje estou falando aí. Ô, Cidão, gente boa. É meu amigo, viu, Jorge? É o Cido, viu, Cido? Né? E oração pelo Lino, pela Elda. E eu convido a todo mundo crente, não esqueça de orar por esses nomes que eu citei, tá bom? Vamos orar então. Pai, eu quero pedir ao Senhor pelas idosas da igreja. Irmã Francisca, irmã Belisa, irmã Edith, ó Deus, irmã Maria Baiana, ó meu Pai, a irmã mãe do nosso amado irmão, eu quero pedir por ela, irmã Lavínia, toma ela nas tuas mãos, Senhor, abençoa aquela idosa, ela precisa do Senhor, irmão Alecrim, ajuda o irmão Alecrim, são idosos que precisam do Senhor. Quero pedir, Senhor, pela Raquel no Amazonas, que vai operar para a troca de uma válvula do coração, que ela seja abençoada por Ti, meu Deus. Quero pedir o Senhor pela a Raquel, irmã da nossa irmã Ruth, abençoa eles, Senhor. Toma eles nas Tuas mãos. Meu irmão Daniel, a Marina, o Cido,
Ó meu Deus, sede pois com ele, ó Deus. Sede pois com eles, meu Pai eterno. O Júlio, Senhor, seja com ele, meu Deus. Toma eles também nas tuas mãos, meu Pai. Ó Senhor, se tem mais, eu não sei ou não me lembrei, mas eu, de qualquer maneira, eu estou entregando nas tuas mãos. Abençoa essas pessoas, toma elas nas tuas mãos. Ó Deus, eu oro pela minha família, a minha esposa, os meus filhos. Pedi mais uma vez pelo Jorge, sua esposa e sua filha, Senhor. Toma essa necessidade nas tuas mãos. Graças nós te damos por ter feito esse culto para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Quarta-feira tem culto. Quarta-feira. Não vamos esquecer, gente, do culto de quarta-feira. Quarta-feira, irmão Manuel, o pregador, o culto vai ser direto da igreja, tá bom? O culto vai ser da igreja, na quarta-feira. Mas não é para o povo ir. Mas não é para... Não, porque também vai ter vai ser gerado, imagem e tudo é do meu escritório. É pequeno lá, né? Então, mas quarta-feira, às 20 horas, quero pedir também por sábado. Sábado, gente, às 8 horas comigo aqui, não é? E domingo, 10 horas com o pastor Osival, à noite comigo, 6 horas com o pastor Luziel, na congregação. E quinta-feira também, pastor Luziel, pela congregação. Creio que agora é só isso, né? Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.